Eu quero falar sobre a verdadeira teologia da prosperidade. Que, na verdade, a verdadeira teologia, é quando a vontade de Deus prospera na nossa vida. Não é a prosperidade como ela tem sido exaltada, apenas como fonte de bens materiais e de recursos financeiros. Muitos, na verdade, falam sobre prosperidade, mas poucos estão acertando com o conceito bíblico de prosperidade. E na maioria das vezes, esses erros conceituais, eles são propositais e responsáveis pelo enfraquecimento na fé de muitos cristãos. Por quê? Porque Deus vela e zela pelo cumprimento da sua palavra. Deus não tem acordo, com a palavra humana que distorce a palavra de Deus. E para isso eu queria que você abrisse em Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 23. E nós vamos usar um dos textos assim que é muito usado, de maneira errada por aqueles que querem falar sobre a teologia da prosperidade. Marcos capítulo 10, versículo 23. Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 23. Diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou seja, 100 vezes de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. Até aqui. Senhor, nosso Deus, ajuda-nos com a Tua palavra, para que nós possamos entender o conceito de prosperidade, não segundo aquilo que o homem gostaria que fosse, mas segundo é pelo Teu Espírito, na Tua palavra, e aquilo que Tu tens reservado para a vida daqueles que o amam. Fala conosco nessa noite, Pai. Tira de nós toda e qualquer presunção humana e deixa somente, ó Pai, o desejo de fazermos a Tua vontade em nossas vidas, e que todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, amado? Embora esse trecho seja um dos mais usados pelos adeptos da teologia da prosperidade, aqui no Evangelho de Marcos, Jesus estava, na verdade, advertindo sobre o perigo das riquezas. Quando Pedro interpela Jesus e diz assim: Senhor, mas nós deixamos tudo, deixamos casa, família, pais, mães, irmãos, deixamos até a nossa profissão, que Pedro era pescador, para te servir, para te seguir, para fazer a tua vontade. Ou seja, aí Jesus dá uma resposta, que essa resposta que está no versículo de número 29, ela é a base da teologia da prosperidade, quando diz: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou seja, 100 vezes de casa, de irmãos, ou seja, uma promessa de suprimento de necessidades na vida terrena, na vida material. Agora, observe,
que quando essa verdade é falada de maneira muito franca, de maneira muito aberta, Jesus abre o coração com os seus discípulos, né? Os próprios discípulos, no versículo 24, eles ficaram chocados, né? Estranharam a forma como Jesus tratou esse assunto. Versículo 24 diz: os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Por quê? Porque Jesus queria deixar bem claro para eles que muitas vezes, quando nós, também não só eles, mas nós, a igreja hoje, quando a gente pede alguma coisa de bênção material, a gente tem que ter em mente o seguinte, que muitas vezes algumas coisas que nós pedimos a Deus de bênçãos materiais, elas vão se transformar em uma barreira, em um impedimento lá na frente, a que nós sirvamos e passamos a vontade do Senhor. E para exemplificar essa dificuldade e mensurar, né, o tamanho dessa dificuldade, Jesus faz uma comparação no versículo 25, quando ele diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? Primeiro vamos entender historicamente essa afirmação de Jesus, senão a gente não consegue entender o conceito, né? Muita gente pensa, não, é pegar um camelo animal, né, e pegar e passar ele pelo furo da agulha. Não, não é isso que Jesus estava tentando dizer. Naquela época, nas cidades grandes, fortificadas, que tinham muros, né, existiam grandes portões também. E ao lado desses grandes portões, existia um portãozinho bem menor chamado agulha, né? Porque quando anoitecia, por um motivo de segurança da própria cidade, os portões maiores eram fechados, que por ali entravam os mercadores com as suas mercadorias, e normalmente trazidas por camelos, né, que era o transporte de mercadorias da época. Então, quando eles anoiteciam, por motivo de segurança, eles fechavam aqueles grandes portões e ficava um portão ao lado que era bem menor, chamado de agulha, que só dava para passar um homem, e muito mal, né? Por quê? O camelo é um animal alto, o camelo é um animal bem mais largo do que um homem, então ele não era capaz de passar por ali, não tinha como fazê-lo. E outra coisa, mesmo que o camelo se deitasse, camelo não rasteja, né? Por quê? Porque camelo, ele quando deita, não sei se você já viu, ele dobra as duas patas da frente para trás quando ele deita, e por isso ele não consegue rastejar. Todo animal que rasteja e tem patas, ele, quando deita, ele bota as patas para frente. O caso do cachorro, por exemplo, o cachorro rasteja, porque ele deita com a pata para frente, né? Então Jesus mostrou ali, na verdade, uma impossibilidade. E diante dessa impossibilidade, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, e eles ficaram sobremodos maravilhados, diz o versículo 26, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Senhor, a gente sabe que não passa camelo nessas portas chamadas agulhas, né? Não passa. Então quer dizer que ninguém que tem recurso financeiro, que tem, vamos dizer assim, pode ser considerado rico, vai entrar no reino dos céus? Aí Jesus dá uma resposta no versículo 27, dizendo: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O que Jesus estava aqui falando isso? Porque ele estava se referindo ao conceito da graça, né? Ele estava referindo o seguinte: humanamente falando, seria impossível, mas aí entra em ação a graça de Deus. E nós sabemos que existem pessoas que têm recursos, né, financeiros, que são considerados ricos, mas que não colocam nas riquezas a sua esperança e a sua confiança. Pessoas que, mesmo possuindo recursos, elas confiam em Deus, elas confiam no Senhor. São pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a obra de Deus está sendo feita na vida dessas pessoas. Por isso, Jesus disse: olha, para o homem, humanamente falando, carnalmente falando, é impossível. Mas para Deus não há impossível, né? Nesta altura da conversa, Pedro propõe uma barganha com Jesus. E aqui é que se instaura a teologia da prosperidade. Justamente nessa mesma barganha que os adeptos da teologia da prosperidade se amparam, que está no versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós
tudo deixamos e te seguimos. Ou seja, nós deixamos tudo e vamos ficar à míngua? Nós deixamos tudo para te servir e te seguir e vamos ficar sem um retorno desse investimento? Né? Na verdade, a teologia da prosperidade, ela se baseia nisso. E Jesus deixa bem claro que ninguém irá ganhar de Deus nos quesitos de gratidão e reconhecimento através das bênçãos. Jesus disse: fica tranquilo, que vocês servem a um Deus que é tremendamente justo e abençoador. Ninguém vai ficar sem um retorno daquilo que está fazendo para Deus, né? Eu costumo sempre dizer que ninguém ganha de Deus no quesito abençoar. Ninguém ganha. Você pode fazer o que você quiser, Deus sempre vai fazer algo maior, tremendo e poderoso nas nossas vidas nessa área. Mas no meio da afirmação de Jesus, tem uma palavrinha, né, que os teólogos da prosperidade preferem não falar, né? Que os coachings gospel preferem não tocar nesse assunto, que está aí no versículo 30, quando Jesus diz que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no porvir a vida eterna. Amados, é público, é notório, todos percebem isso, né? Que quanto mais você tenta servir a Deus, mais perseguição você atrai sobre a sua vida. E também é público e notório que quem tem mais recursos também é mais perseguido, principalmente quando serve a Deus, né? Na Segunda Grande Guerra Mundial, quando os nazistas perseguiram, né, aos judeus, os primeiros judeus a irem para os campos de concentração não foram os mais pobres, foram os mais ricos. Sabe por quê? Porque inclusive os nazistas estavam de olho nos bens desses homens e dessas mulheres. Muitos dos que foram para os campos de concentração perderam propriedades que valiam muito dinheiro. Foram destituídos de suas propriedades. Lá no início da igreja, no início da igreja, nos dias de Jesus, após a sua morte e ascensão, começou a haver uma perseguição aos cristãos, àqueles que se convertiam, ao ponto de muitos deles, quando se convertiam, venderem os seus bens antes que eles fossem tomados. A verdade era essa: eles, antes de anunciarem que eles eram cristãos, eles vendiam os seus bens porque sabiam que iam perdê-los. Então eles vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos para que fosse dividido por toda a comunidade aquilo que eles sabiam e tinha certeza que ia perder. Nós sabemos também que muitas vezes, quando alguém vem para Jesus, né, e teve uma vida financeira baseada em problemas, coisas erradas, falcatruas, mentiras, corrupção, essa pessoa não vai, depois da conversão, ter muita facilidade, não, vai passar por perseguição. Sabe por quê? Porque o diabo percebeu que perdeu a alma dessa pessoa, perdeu o coração dessa pessoa. Então você sabe o que ele faz? Ele quer de volta os bens que ele deu. E não é incomum você ver alguém, quando se converte, dizer assim: mas depois que eu recebi Jesus, a minha vida está piorando, eu estou perdendo um monte de coisa. Não, Deus está fazendo uma limpeza para que você não continue usufruindo daquilo que Satanás lhe deu através da mentira, da vaidade, da corrupção. Tem muita gente hoje que acumulou fortuna através de falcatruas, de coisas erradas, e Deus não permite que os seus servos vivam dessa maneira. Ou seja, servindo a Deus por um lado e na mão dos verdugos do outro lado. Mas por isso Jesus disse que nós devemos perseverar no Senhor e resistir ao diabo, porque quando a gente resiste ao diabo, ele foge de nós. E eu já vi pessoas que tiveram perdas, mas também que depois Deus abençoou de maneira sobrenatural, porque foram obedientes ao Senhor e não amaram mais os bens e os seus recursos materiais. Pelo contrário, amaram mais a Jesus e disseram: Senhor, haja o que houver, a minha vida está em tuas mãos, eu nunca sairei da tua presença. Mas este é o problema, queridos, da teologia da prosperidade. Sabe qual é? Ignorar algumas verdades bíblicas. E eu quero conceitualizar hoje aqui, conversando com vocês,
sobre o que é de verdadeiro na teologia da prosperidade e o que é falso. Por exemplo, a teologia da prosperidade, ela acerta quando diz que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos com bênçãos materiais. Será que Deus não teria prazer em suprir e abençoar? Uma vez que quando ele fez aliança com Abraão, ele falou sobre isso, sobre bênçãos, sobre abençoar a terra que Abraão estivesse, em que Abraão pisasse. Deus falou em prosperidade, tudo que você fizer, você prosperará. Isso aconteceu na vida de Isaac. Então, não, Deus tem prazer em ver o seu povo passar por miséria. Lógico que não, lógico que não. Então, essa parte da teologia da prosperidade, ela é certa, mas ela erra quando deixa de dizer que qualquer bênção vinda de Deus é graça de Deus sobre nós e não direito que nós temos, ou podemos reivindicar ou exigir de Deus que Ele faça isso ou aquilo. Esse é que é o problema com a teologia da prosperidade. Deus tem prazer em abençoar seus filhos? Sim, tem. Mas daí eu achar que Deus é obrigado, Senhor, Tu és obrigado a encostar Deus na parede, no canto, e dizer assim: se Tu não fizer, Tu não é Deus. E é o que muita gente tem feito. E essa teologia, ela erra quando ela não entende, ou não quer entender, que a soberania de Deus continua funcionando e que Deus faz tudo como Ele quiser, e que a graça de Deus é a razão pela qual nós não somos consumidos. A teologia da prosperidade, ela acerta quando diz que devemos sempre declarar e confessar de maneira positiva que Deus é bom. Isso aí é uma coisa certa? É. Que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é poderoso para nos dar tudo o que precisamos. Tem alguma coisa de errada nisso? Não. Você vai encontrar Davi falando nos Salmos sobre a provisão de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus na sua vida. Então, isso é bíblico? É. A gente poder declarar que Deus está cuidando de nós, amém. Tudo isso é positivo. Mas ela erra quando deixa de dizer que estas declarações positivas não têm poder algum em si mesmas para fazer com que Deus nos abençoe materialmente. Tem gente que acha, não, eu vou confessar positivamente porque essas palavras têm poder. Não, a palavra não tem poder, irmãos. O que tem poder é a ação de Deus na nossa vida. Ou seja, dizer assim, não, vamos falar porque isso aí vai dar sorte. Vamos falar porque isso aí vai colaborar. Não, amados. Proclamar a grandeza, a virtude, o poder, a autoridade de Deus sobre a nossa vida, e que Ele é um Deus supridor, que Ele é Jeová Jireh, amém, devemos fazer. Mas temos que entender que isso não é uma palavrinha mágica, não é vara de condão, não é mantra evangélico para a gente poder ser abençoado pelo nosso Deus. A palavra de Deus, aliás, a teologia da prosperidade, ela acerta quando diz que Deus faz milagres e multiplica o azeite da viúva. Você crê que Deus faz milagres ainda hoje? E que Deus provoca multiplicação na nossa vida? Eu creio. A gente tem experimentado isso, inclusive na vida da nossa igreja. Mas a teologia da prosperidade, ela erra quando deixa de dizer que nem sempre Deus está disposto, em sua sabedoria insondável, a fazer milagres para atender às nossas necessidades, e que na maioria das vezes Ele quer nos abençoar materialmente através do nosso trabalho honesto. Nem sempre é, você ora e Deus manda, você ora e Deus manda, não. Às vezes Deus fala assim, olha meu filho, no tempo certo, porque a prosperidade, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. E aí quando você vai para a palavra de Deus, você encontra o apóstolo Paulo dizendo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver em dias de abundância, mas também passei por escassez. Aprendi a viver honrado, mas também fui humilhado. Ou seja, ele disse, de todas as coisas eu tenho experiência. Mas você encontra Paulo e Silas na cadeia, na prisão, depois de receberem uma quarentena de açoites menos um, ou seja, 39 açoites, Eles receberam, mas eles estavam lá, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ou seja, declarar que Deus faz milagre, que multiplica o azeite da viúva, amém.
Mas Deus, Ele não está a serviço do homem como um garoto de recado que diz vai, ele vem, faz isso e ele faz, né? A teologia da prosperidade, ela acerta quando identifica os poderes malignos e demoníacos por trás da opressão humana. Tem demônios oprimindo a vida de pessoas? Tem. O poder das trevas tem agido na vida de algumas pessoas para matar, roubar e destruir? Tem. A Bíblia diz que Satanás faz isso. Mas essa mesma teologia erra quando deixa de identificar outros fatores, como corrupção, a desonestidade, a ganância, a mentira, a injustiça, os quais se combatem não com expulsão de demônios, mas com nossas ações concretas no âmbito social, político e econômico. Tudo é Satanás. Na teologia da prosperidade é o seguinte: se você não está ganhando dinheiro, é porque Deus não está reinando na sua vida. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe hoje que tem muita gente ganhando muito dinheiro e que foi o demônio que deu para ele. Dá. Você tem alguma dúvida que Satanás faz uma pessoa prosperar? Eu não tenho nenhuma dúvida. Jesus é levado ao pináculo do templo. Jesus. Olha a audácia do inimigo. Leva o nosso mestre e Senhor ao pináculo do templo para tentá-lo. E diz assim: você está vendo aí os reinos desse mundo? Eles me foram dados. Ele estava mentindo? Não. Os reinos desse mundo, por isso Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. Esse mundo que está condenado, esse mundo que está fadado à destruição dos homens maus. Mas no entanto ele diz: tudo te darei, se prostrado me adorares. Você conhece alguém que prosperou e ganhou muito dinheiro porque fez um pacto com as trevas? Conhece alguém? Eu conheço. Mas eu pergunto: esse pacto inclui paz? Esse pacto inclui salvação? Esse pacto inclui vida eterna? Não. Isso o diabo não tem para dar. Por isso Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dar, porque o mundo promete paz com recurso financeiro, com dinheiro, com bens materiais. Jesus não precisa de nada disso para dar paz a alguém. Aliás, muitos, porque têm alguma coisa, vivem atormentados com a possibilidade de perder essas coisas. Então, tem muita coisa, irmãos, que se coloca na conta do diabo, né? Eu tenho que repreender esse devorador na minha vida financeira. Não, irmão, começa quebrando o cartão de crédito. E se você não tem domínio próprio para ter cartão de crédito, a melhor coisa que tem é pica ele. Não fica colocando a culpa no diabo, porque essa ele não tem, né? Tem muita gente hoje amargando situações difíceis na sua vida por causa de mentira, por causa de corrupção. Foi o diabo. Não foi, não, você foi mentiroso. Você, quando contraiu esse compromisso, você já sabia que não ia poder honrá-lo, mas você fez assim mesmo, porque você queria isto ou aquilo. Irmãos, eu conheci um diácono, né? Não vou declinar o nome dele, não há necessidade, mas eu conheci um diácono que, na semana que ele ia ser ordenado ao diaconato na igreja, ele estava meio enrolado na sua vida financeira, né? E ele tinha vendido o carro para pagar algumas dívidas. E ele procurou uma pessoa que estava vendendo um carro, sem ter a menor condição de comprar aquele carro. Ele comprou o carro porque ele não queria chegar no dia da ordenação na igreja com a sua família andando a pé, andando de ônibus, porque ele nunca andou de ônibus. E aí passou uma semana depois do carro comprado, passou a segunda, passou a terceira, até que o dono do carro se zangou, foi lá na porta dele, bateu na porta da casa dele, e quem foi o pai do rapaz que vendeu. Era um rapaz novo, né? Então o pai dele, um homem mais idoso e tal, se indignou com aquilo, uma pessoa que honra os seus compromissos. E detalhe, esse homem, né, esse jovem e o seu pai não eram crentes, mas o pai é aquele, sabe, do fio de bigode? Aquela pessoa assim: não, dê a palavra, eu tenho que cumprir, e eu exijo que façam isso comigo. Ele foi lá e falou:
Seu fulano, o senhor tem o dinheiro para pagar o carro que o senhor comprou do meu filho? Não, porque eu vou ver, porque eu já falei com ele que o dinheiro vai entrar. Você tem o dinheiro agora para pagar? Não, agora eu não tenho. Então, por favor, as chaves do carro e o documento, agora. Eu não saio daqui sem esse automóvel. Alguém vai dizer, foi Satanás que foi bater na minha porta para me afrontar? Não, irmão, foi não. Esse carro não devia ter sido comprado. E muitas vezes, porque nós queremos ostentar, nós queremos aparentar uma posição que não temos, nós acabamos fazendo coisas que denigrem a imagem do Evangelho. Eu conheço esse homem, né? Esse jovem que vendeu o carro, conheço também o seu pai, porque são meus parentes. E apesar, né, de serem católicos tradicionais, não praticantes, mas sempre honraram a sua palavra, são pessoas de honra. E eles ficaram assim, chocados com a posição desse homem, que era da minha igreja. Você imagina, eles foram me procurar e conversar comigo, com meu pai. Vem cá, o povo da sua igreja é assim, desse jeito aí? Irmãos, que dificuldade, que luta. Graças a Deus, esse meu tio, antes de partir desse mundo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele se converteu em casa ouvindo os programas de rádio. E ele foi um instrumento nas mãos de Deus para a conversão da minha família. Eu não tenho tempo de contar os detalhes. Mas nele se cumpriu aquilo que a palavra de Deus diz: a quem der um copo de água a um profeta, receberá galardão de profeta. Esse homem foi tremendamente usado por Deus para que o meu pai se convertesse, sem ele saber que ele estava fazendo isso. Foi usado por Deus. Então, amados, o que eu quero dizer é que a teologia da prosperidade coloca tudo de ruim na conta do diabo. Mas não é não. Tem coisa que é o homem que está produzindo. É a falta de caráter, é a desonestidade, é a mentira. Coisas que a palavra de Deus condena, né? A teologia da prosperidade, ela acerta quando ela diz que Deus costuma recompensar a fidelidade. Nosso Deus é um Deus fiel? Sim. Ele recompensa a fidelidade? Sim. Mas ela erra quando deixa de dizer que por vezes Deus permite que os fiéis, homens e mulheres de Deus fiéis, tenham tribulação aqui neste mundo, buscando a sua edificação. Só para a Bíblia, irmão. Quantos homens de Deus você encontra aqui que eram fiéis a Deus e passaram por tribulação? Quantos? O número não dá para contar. Eles não eram fiéis, eles não estavam servindo a Deus. Quando que aconteceu na vida de Jó? Aconteceu, não aconteceu com Jó servindo ao Senhor? Sim. Elias passou pelo que passou ao ponto de entrar em depressão. É porque Elias era infiel? Não. João Batista, que pregava a vinda de Jesus no deserto, morreu por causa da sua fidelidade a Deus, porque ele condenava o pecado da liderança daquela época. Ele foi trucidado por um rei louco, perdeu a cabeça. E aí, quando nós começamos a ver isso, nós começamos a entender que a prosperidade, a teologia da prosperidade, ela nasce de um preceito bíblico verdadeiro, mas ignora o restante da palavra. Nesse texto que nós acabamos de ler em Marcos, a teologia da prosperidade se pega apenas quando Jesus disse: não há quem tenha feito bem e tenha largado seu pai, sua mãe, sua casa e tal, que não receba nesta vida o cêntuplo. O que Jesus sabe querendo dizer com isso? Que o camarada que deixou a esposa para servir a Deus vai receber 100 esposas? E quem abandonou o seu pai ou a sua mãe, a míngua, vai receber o quê? 100 pais e 100 mães? Irmãos, é muito complicado isso, sabe? No Antigo Testamento existia uma lei muito clara, estava no decálogo de Moisés, os 10 mandamentos de Moisés. Quando Deus disse: olha, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem
né? E te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Ou seja, era um mandamento, mas embutido no mandamento tinha uma promessa. Se você honrar seu pai e sua mãe, tudo te iria bem, os seus dias serão prolongados sobre a face da terra. No entanto, lá na frente, né, os espertalhões, porque a teologia da prosperidade, irmãos, ela não é nova. Eu quero dizer para você que ela é muito velha, muito velha. Ela começou lá no Éden, quando Satanás disse para Eva: pode comer, porque se comer você não vai morrer, você vai ser como Deus, você vai conhecer toda a verdade. E aí Eva come, e a morte que Deus havia falado não era morte física, mas morte espiritual. E aí nós vemos aqui essa situação, por exemplo, do Antigo Testamento. Os escribas, os sacerdotes e os intérpretes da lei, os teólogos de plantão da época, né? Eles simplesmente disseram o seguinte: bom, você tem que cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice. Por quê? Porque naquela época não tinha seguridade social, irmãos. Não tinha aposentadoria, não tinha nada disso. A pessoa envelhecia, não podia mais trabalhar no campo, não podia mais fazer sua profissão, se era ferreiro, pedreiro, marceneiro, não tinha mais como fazer, carpinteiro, né? Então ele dependia de quem? Dos filhos, que cuidassem deles na velhice. Por isso a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Esse honrar incluía também cuidar dos pais na velhice. Mas aí tinha uma galera muito gananciosa, que só pensava em dinheiro. Eu não vou abrir mão do meu rico dinheirinho, né? Mas eu não posso ficar mal com Deus, eu tenho que ficar bem com Deus. Aí vai lá um intérprete da lei e diz assim: tem um jeito. Na lei mosaica tem a previsão da gente poder consagrar alguma coisa a Deus, né? Tanto uma vida, como foi feito com Sansão, que foi consagrado desde o ventre da mãe, e foi feito com ele um voto de nazireado, como também você pode consagrar coisas, bens que você tem para uso da obra de Deus. Ah, pode? E como é que se chama isso? Chama corbã, sacrificado a Deus, ou seja, dedicado a Deus, né? Ah, então eu posso pegar tudo que eu tenho, minha casa, meus bens, meu dinheiro, meus recursos, tudo que eu ganhei, eu posso dedicar a Deus e não abrir mão disso para ninguém? Sim. Então os seus problemas estão resolvidos. Eu pego tudo que eu tenho, boto nessa situação do corbão, ou seja, consagrado ao Senhor. E se meu pai e minha mãe precisar, eu vou dizer: não posso, papai, não posso, mamãe, porque eu poderia até te ajudar, mas esse dinheiro não é mais meu, é consagrado ao meu Deus. Jesus chamou isso de jeitosamente deturpam a palavra de Deus. E eles estavam fazendo isso. E a teologia da prosperidade, irmãos, é a mesma coisa, porque ela ignora um monte de preceitos bíblicos e se prende a pequenas palavras isoladas dentro de um texto, como essa que Jesus deu aqui ao apóstolo Pedro. O que Jesus estava querendo dizer com 100 vezes mais? Deus estava querendo dizer o seguinte: não se preocupe, você serve um Deus provedor, você serve a um Deus justo, e nada do que você faz para Deus vai ficar esquecido. Ele vai se lembrar, e você nunca vai vencer Deus no quesito abençoar. Por quê? Porque com a medida que nós medimos, nós seremos medidos também. Se você é uma pessoa desprendida de valores materiais e sempre procura ajudar, socorrer, fica tranquilo que Deus tem um compromisso com você e vai te abençoar. Mas por quê? Uma relação de troca? Aquilo que Pedro propôs para Jesus? Não. Porque Deus, Ele é fiel e justo. Porque Deus abençoa o seu povo. Mas e se eu passar por um período de tribulação, de angústia, de falta, de perigo, de necessidade? Ah, você está em pecado. Não, irmão, não. Você pode não estar em pecado, mas Deus pode querer usar essa situação para te dar um recado e falar alguma coisa ao teu coração, que talvez você esteja correndo risco nessa área da sua vida. Ou seja, se eu passo por tribulação, se eu passo por momento de escassez, Deus está zangado comigo. Não tem nada a ver com isso. A teologia da prosperidade, né, ela acerta quando diz que nós podemos
pedir a Deus e orar e buscar prosperidade. É errado você orar a Deus e pedir a Deus que faça você prosperar? Lógico que não. Mas ela erra quando deixa de dizer que o não de Deus às nossas orações não significa que Ele está irado conosco. Às vezes você ora alguma coisa, pede a Deus, já disse, Deus tem 3 respostas a todas as orações que nós fazemos: sim, não e espere. Tem coisa que Deus nos dá um retundo não. Não, meu filho. Mas, Senhor, não. Ponto. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim aquele espinho na carne, mas eu ouvi de Deus: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Entendeu? Ah, Deus fez isso com Paulo porque Deus está virado com Paulo. Não, muito pelo contrário. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que me foram feitas, foi-me posto um espinho na carne. 3 vezes eu orei ao Senhor e pedi que tirasse esse espinho, e Deus disse: não, a minha graça te basta. Isso a teologia da prosperidade não fala. A teologia da prosperidade, ela acerta quando nos encoraja a buscar uma vida melhor. Mas ela erra quando deixa de dizer que a pobreza não é um sinal de infidelidade e nem a riqueza um sinal de aprovação da parte de Deus. Tá? Ou seja, se você é pobre é porque você é infiel. Você não tem sido fiel ao Senhor. Se você é rico é porque você tem sido fiel ao Senhor. Você conhece algum crente que é rico financeiramente falando, e você sabe que a vida dele não é um exemplo de fidelidade a Deus? Então por que ele é rico? Deus não era para ter tirado tudo dele? Deus não age assim. Os homens pensam assim, né? Jesus disse: olha, vai ter joio no meio do trigo. Imediatamente um dos discípulos disse: Senhor, tu queres que a gente vá lá e arranque logo todo o joio? Jesus disse: não, deixai-o crescerem juntos, porque no tempo certo o meu Pai vai fazer a colheita. Só Deus tem condição de separar o joio do trigo sem arrancar o trigo junto. O homem não pode fazer isso. Mas a pobreza não está ligada à infidelidade ou fidelidade, assim como a riqueza também não está. E isso a teologia da prosperidade ignora. A teologia da prosperidade acerta quando nos encoraja a buscar a Deus, mas erra quando nos induz os crentes a buscá-lo em primeiro lugar, ou seja, buscar a prosperidade financeira em primeiro lugar, por aquelas coisas que a Bíblia constantemente considera como secundárias. O problema da teologia da prosperidade, irmãos, é colocar o secundário em primeiro lugar. É colocar o passageiro, o transitório, no lugar do eterno. Esse é que é o problema. O que Jesus disse lá aos discípulos com relação às coisas desse mundo? Ele disse: olha, eu vou pedir a vocês que vocês busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Deus sabe que vocês precisam de todas as coisas. Deus sabe que vocês precisam do comer, do beber, do vestir. Isso é uma realidade, Deus sabe. Mas preste atenção nas aves do céu. Elas não plantam, elas não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Presta atenção nos lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com a beleza que tem os lírios do campo. Irmão, você vai num jardim bem cuidado, né? Quem aqui foi em Curitiba e viu lá aqueles jardins do Jardim Botânico de Curitiba, irmãos, chega a doer os olhos de tanta cor. E coisa linda que é aquilo. Tudo colorido, cada canteiro com as suas plantas coloridas, e você olha: Jesus, que coisa, tu és o Senhor mesmo, tu és o Deus Todo-Poderoso. A gente glorifica a Deus ao ver aquela beleza. E Jesus disse: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como a erva do campo. Que é erva do campo, irmão?
O lírio hoje está bonito, está lindo, está viçoso, está colorido, e logo, dias depois, ele seca. E fica aquela coisa feiosa que só serve para ser arrancado e jogado no fogo. Se Deus veste de beleza, se Deus veste de imponência a plantas que hoje nascem, amanhã vão morrer, vai ser lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O problema, irmãos, que a gente encontra hoje cristãos que estão colocando o prioritário em segundo lugar e colocando as coisas secundárias em primeiro lugar na sua vida. Resumindo, a teologia da prosperidade, defendida por muitas igrejas e pregadores, identifica um ponto biblicamente correto, mas abstrai esse ponto do contexto maior das Escrituras Sagradas, e pega esse ponto e usa ele como lente, para ler toda a palavra de Deus. Toda a revelação de Deus passa agora a ser explicada por aquele único ponto, ao ponto de pegar uma passagem como essa que Jesus está falando aqui, do perigo das riquezas, e pegar um versículo do que Jesus fez para dizer que as riquezas têm o maior valor na nossa vida. A teologia da prosperidade nada mais é do que a troca da mensagem de Deus quer que você se arrependa, pela mensagem Deus quer que você seja rico. Eles fazem uma troca. O arrependimento fica em segundo lugar, o quebrantamento fica em segundo lugar, a verdadeira conversão fica lá no último lugar. O importante é que nós servimos um Deus que quer que o seu povo seja rico. Isso é biblicamente verdade, irmãos? Não. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, logo no início da carta, ele diz assim: reparem bem, não foram chamados muitos nobres, muitos de nobre nascimento, nem muitos poderosos no meio de vós. Se vocês repararem, vocês vão ver que no meio de vocês há mais pessoas humildes do que aquelas que são, dizem ser alguma coisa. Porque Deus escolheu as coisas simples, as coisas humildes, aquelas que nada são, para envergonhar as que são. A primeira vez que Pedro e João compareceram perante o Sinédrio, eles foram inquiridos a respeito da sua fé em Jesus, porque eles diziam que Jesus era o Messias prometido a Israel. E quando eles saíram dali, depois que eles foram inquiridos, perguntados, imprensados no canto com perguntas difíceis, mas foram tremendamente usados pelo Espírito Santo de Deus para falar àqueles homens, quando eles se ausentaram, eles fizeram um comentário: esses homens aí, eles não são apenas pescadores? Por que a posição, a palavra deles nos incomodou ao ponto de nós não conseguirmos sobrepujá-los? Afinal de contas, nós somos doutores da lei. O primeiro sermão pregado pelo apóstolo Pedro nas escadarias do templo após o dia de Pentecostes gerou a conversão e batismo de mais de 3.000 pessoas. Esse sermão está escrito no livro de Atos. A palavra de Deus está cheia de exemplos de homens simples que Deus usou de maneira tremenda, porque Deus escolheu as simples e as coisas que nada são para envergonhar as que são. Deus também não usa pessoas proeminentes? Sim, usa. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser, como Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é soberano. E se vamos ter ou não ter alguma coisa, que seja pela vontade do Espírito Santo na nossa vida. Você sabe qual é a melhor declaração de prosperidade que eu encontro na Bíblia? Está na terceira carta de João, no finalzinho da sua Bíblia, antes do livro do Apocalipse. Terceira carta de João. Essa carta é tão pequena que ela não tem nem
capítulos, ela só tem um capítulo, né? Ela só tem 15 versículos. E João escreve ao presbítero Gaio, né? Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Interessante. Ele podia dizer assim: a quem eu amo de verdade. Aí você me pergunta, mas bispo, qual é a diferença de amar de verdade e amar na verdade? É muita diferença, irmãos. Você pode amar alguém de verdade e você pode não amar essa pessoa na verdade. Explica isso, bispo. Vou explicar. Você tem uma pessoa que você ama muito e ama de verdade, mas essa pessoa te fala uma coisa que é verdadeira da parte de Deus, só que você não aceita. Você tem dificuldade de aceitar essa verdade que essa pessoa está te propondo. Você ama ela de verdade, mas quando ela fala a verdade, você fica zangado com ela. Porque você ama de verdade, mas não consegue amar na verdade. Então, João estava dizendo: Gaio, eu amo você na verdade. Ou seja, na palavra de Deus que é a verdade. Amado, acima de tudo, faço votos da tua prosperidade e saúde, assim como é próspera o quê? A tua... Opa, tem um conceito aqui. João está dizendo que a prosperidade verdadeira começa na alma. Porque alguém pode ser rico, pode ganhar muito dinheiro, pode ficar famoso, pode comprar muitos bens e propriedades, mas pode não ser próspero na alma. Pessoas que às vezes têm uma conta abastada, mas que têm uma agonia de alma, que não consegue nem dormir à noite, que não tem um minuto de paz durante o dia, que vive dopado por remédios porque não consegue encarar a realidade de uma alma atormentada. E alguém diria: mas ele não tem muito dinheiro, não tem bens, não tem propriedade. Pois é um pobre homem rico, porque a sua alma vive na miséria. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Conceitos estão sendo dados aqui, que a prosperidade verdadeira, ela começa na alma. Muitos cristãos estão atormentados na sua alma com o desejo de se tornarem ricos, ao ponto de se afastarem de Deus. Você conhece alguém que quando estava, a sua vidinha ali, pobre, necessitada, vivendo um dia de cada vez, era fiel ao Senhor, e que de repente essa pessoa prosperou, ganhou dinheiro, ficou rico, e ele saiu da presença de Deus? Você conhece alguém assim? Eu vi pessoas que abandonaram a nossa igreja local porque ganharam dinheiro. Estavam aqui morando em São Gonçalo, vivendo a vidinha de São Gonçalo, mas aí abriram um negócio, começaram uma coisa nova, e começaram a ganhar muito dinheiro. E disseram: não, olha, nosso padrão agora não é mais São Gonçalo, a gente tem que ir para um lugar melhor. Sabe Ló? Ele primeiro habitou na Campina do Jordão, que já era uma furada, mas depois ele foi habitar dentro da cidade que Deus queria destruir, Sodoma. E eu vejo pessoas que às vezes: olha, bispo, eu estou me transferindo, mas eu não estou saindo da presença de Deus não, continuo servindo a Deus. Amém, irmãos, glória a Deus. Todo mundo deve melhorar de vida. Mas daqui passam uns meses, a gente começa assim: vem cá, e aquela família que saiu daqui, está lá naquela igreja que ele disse que foi? Está nada, bispo, está nada. Estão no mundão, estão afastados. Por quê? Porque agora tem outras prioridades, Foi morar num lugar diferente, um condomínio lá, até começou a fazer amizade com a turma do mundo, churrasquinho para lá, churrasquinho para cá. A filha dele já está até namorando um cara que tem muito dinheiro, tem até mais dinheiro do que ele. E aí você percebe que a pessoa deixou aquilo entrar no coração dela, esse ter muito dinheiro, e acabou afastando essa pessoa de Deus. Você conhece um camarada que quando era pobre, como diz a música do Jamires, eu era mago que dava dó, meu paletó listado era de uma lista só.
E ele tinha casado com uma esposa abençoada, dada por Deus, né? Mas ele começou a ganhar muito dinheiro. E aí ele comprou um carrão melhor, né? E ele começou a botar uma segunda mulher no banco do carro, que não era a sua esposa. Você conhece alguém assim? Quando ele era pobre, não tinha nem carro, ele andava de ônibus junto com a esposa. Mas agora ele comprou um carrão, né? E não vai faltar quem queira sentar naquele banco. Você conhece alguém que perdeu a família depois que o dinheiro entrou na sua vida? Pessoas que se excluíram do corpo de Cristo. Porque na verdade, irmãos, olha, eu não me lembro de ter excluído ninguém da igreja nos meus quase 30 anos de ministério. Eu não me lembro. Não me lembro. Ano que vem eu vou completar 30 anos de ministério. Nunca excluí ninguém. Senhor, tu queres que a gente vá lá e arranque o joio do meio do trigo? Não, meu filho, deixa lá. Deixa crescer junto. Você não tem habilidade para isso, não. Porque você conhece a fachada, eu conheço o coração. Mas você sabe que há uma seleção natural que acontece no nosso corpo. Tudo que é estranho ao nosso corpo, o nosso corpo tenta eliminar. Ou elimina pela pele, através de erupções na pele, ou elimina pelo suor, ou elimina quando a gente usa o sanitário, mas o corpo elimina toda a toxina. Todos os dias o nosso corpo elimina toxinas nocivas ao nosso organismo. E a pessoa, quando ama mais o dinheiro e os bens materiais do que Deus, ele acaba se eliminando do corpo de Cristo. Pessoas que às vezes trocam a salvação por um prato de lentilhas. E foi isso que, sabe, entristeceu profundamente o coração de Deus em Esaú. Não é porque ele veio cansado do campo, não é porque ele estava com fome, até aí tudo bem. Não é porque ele pediu para o irmão, olha, me dá um pouco desse cozido aí, até aí tudo bem. Mas foi quando a proposta do irmão foi feita para ele, olha, eu posso te dar o cozido que eu estou fazendo, mas você tem que me dar a bênção da sua primogenitura. E ele vai e fala algo que ali sim, ele maculou, ele entristeceu, ele feriu o coração de Deus. Porque a bênção da primogenitura foi algo preparado por Deus para o primogênito. E ele era o primogênito. Mas, no entanto, ele diz, de que me aproveita, de que me vale a bênção da primogenitura, se eu aqui estou morrendo de fome? Me dá logo essa comida para cá, fica com a bênção. Ou seja, eu não valorizo. Isso para mim, desculpa a palavra, é uma porcaria, não serve para nada. Foi isso que ele falou. Ao passo que Jacó, que não tinha direito, almejava, amava, ansiava por aquela bênção. Eu vejo hoje tantos cristãos, irmãos, por causa de recurso financeiro, por causa de bens materiais, por causa de coisas que um dia nós vamos deixar aqui nessa terra, estão dispostos até a macular a teologia da palavra de Deus, ou seja, o cerne da palavra de Deus, colocar a palavra na boca de Deus que Deus não disse. Jeitosamente, disse Jesus, eles mudam a palavra de Deus, jeitosamente. Isso continua acontecendo. Movido por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Pedro disse isso. Isso tem acontecido hoje, irmãos. Eu não acredito em autoajuda. Eu acredito em ajuda do alto. Eu não acredito em teologia da prosperidade, mas acredito na prosperidade da alma, que vem de um coração quebrantado diante do Senhor. Sem falar e sem medir as consequências. Hoje há pessoas que têm um coração atormentado pela ganância das coisas materiais. Você sabe quem mais está sofrendo hoje de depressão e passando por situação de suicídio? Nós estamos no mês aí da prevenção do suicídio. Você sabe quem mais tem sofrido isso? Não são os pobres.
são os mais abastados. Os países mais desenvolvidos do mundo hoje, como o Japão, por exemplo, têm índice de suicídio alarmantemente alto. E aí você vai dizer, mas aquele povo todo resolvido, aquele povo que vive bem, aquele povo que tem emprego, que tem salário, que ganha bem, que mora numa casa boa, que vive num carro, que anda num carro do ano, que tal, que tem tecnologia, aquele povo. Mas eles não têm Deus, não têm prosperidade na alma. E essa falta de prosperidade da alma está levando pessoas a depressão, angústia, ansiedade, tristeza, mágoa, decepção, vontade de morrer. Eu queria que nessa noite você tivesse a oportunidade de dizer, Senhor, haja o que houver, eu vou te servir todos os dias na minha vida. Quer viva, quer morra, eu sou de Cristo. Na abundância ou na escassez, eu sou de Cristo. O meu coração não está nessas coisas, mas no meu Deus que deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. Aprendendo a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Talvez você venha hoje aqui com o coração muito triste, ansioso, vivendo um momento de drama na sua vida, e você diga, Senhor, eu preciso resolver essa questão. Eu digo para você que primeiro você precisa ter a paz de Jesus no seu coração, a questão vem depois. Primeiro você precisa ter a confiança em Deus, porque o meu justo viverá pela fé. Não, meu justo viverá pela conta bancária. Não, meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer na alma de quem retrocede, de quem começa a servir a Deus por quem Deus é, e começa a querer servir a Deus pelo que Ele pode dar das suas mãos para nós. Não deixe que isso aconteça na sua vida, porque o desejo de Deus nessa noite, todos os dias, é te dar o melhor, mas você precisa confiar nele, e não nas coisas materiais que você tem, e não nos bens que são perecíveis. Jesus disse, ajuntem tesouros no céu, porque lá os ladrões não podem escavar e roubar, lá a traça e a ferrugem não pode corroer. Eu me lembro aquela época, para encerrar, em que houve o Plano Collor, e o Brasil todo acordou num dia de feriado prolongado, que era um feriado de Semana Santa, que na quinta-feira o banco não abriu, e o presidente entra em cadeia nacional na quinta-feira à noite dizendo o seguinte: a partir da próxima segunda-feira todo brasileiro terá apenas R$50 na conta. Mas eu tenho lá alguns milhões. Pois é, você vai passar a ter R$50. Antônio Hermílio de Moraes vai ter R$50 na conta dele, pessoal. Depois que eles liberaram a conta das empresas para poder pagar os impostos e para pagar os salários, né? Lógico que ele não ia conseguir pagar os salários da Votorantim com R$50. Mas quando aquela notícia caiu, irmãos, eu me lembro, como se fosse hoje, tinha um comentarista econômico na Rede Globo, que muita gente aqui conhece, chamado Joelmir Betting. O Joelmir Betting, todo dia ele entrava na Globo dando dicas de como cuidar do seu dinheiro. A melhor, naquela época a inflação era galopante, né? Alta demais, e ele dizia, olha, aplica nisso, aplica naquilo, faz não sei o quê, agora é o overnight, irmãos, dinheiro da noite para o dia, overnight. E quando ele começou a dar a notícia, ele estava lendo no teleprompter lá na frente, né? A partir dessa segunda-feira, todo mundo terá apenas R$50 na conta. Aí ele olhou para o lado, para a equipe que estava com ele, R$50? Ele esqueceu que estava ao vivo. Você tinha que ver a fisionomia dele, tipo assim, eu que dei dica para todo mundo de como ganhar dinheiro, eu também agora só tenho R$50 na minha conta. E ninguém me avisou isso antes. E eu não dei dica para ninguém, nem eu sabia que isso ia acontecer. Ou seja, eu estava desesperado. E naqueles dias, muitos tiraram a sua própria vida. Aquela noite,
Alguns prefeitos ligaram desesperados para o seu gerente de banco. Ô querido, todas as contas estão bloqueadas. Isso é verdade? É. Inclusive a minha, como gerente, também está bloqueada. E como é que a gente vai fazer para tirar o dinheiro da prefeitura, que era para pagar os funcionários na sexta, que a gente não pagou de hoje para segunda, e botou na minha conta pessoal para render o overnight do final de semana? Como é que volta com esse dinheiro agora? O gerente disse: não sei. E teve gente que tirou a vida. Depois tudo se ajeitou, porque o Brasil é o país do jeitinho. Mas teve gente que se desesperou. Amados, que a sua vida esteja nas mãos do Senhor, haja o que houver.